Hoje o nosso assunto é predicação verbal e termos integrantes. Mas antes disso, a gente vai fazer um mini flashback para ver se você lembra de tudo que a gente já conversou por aqui. Verbo. Quem é o verbo para a gente? Ele é o grande organizador da oração. Por que organizador? Porque é ele que diz que outros elementos vão aparecer ali naquele contexto. Então, olhar para o verbo, pensar sobre ele, é pensar e entender melhor aquela estrutura que a gente chama de oração. Sujeito e predicado são tidos como termos essenciais. Coloquei essenciais entre aspas. Por quê? Vamos lembrar? Porque a gente sabe que sujeito, às vezes, não existe. Então, a noção de essencialidade já está aí meio prejudicada. E o predicado? O predicado pode ser só o verbo, ele sempre vai existir numa oração, mas ele pode ser formado exclusivamente pelo verbo. Quer ver um exemplo? Se eu disser assim, se alguém disser, veja, se veja, com exclamação, já é um predicado. O sujeito não está explícito e o verbo sozinho cumpre a função de indicar quem é o sujeito e de indicar o processo que está acontecendo ali. Não precisa de quase nada. E a situação é óbvio que esse veja é seguido de um dedo apontando para alguma coisa, né? Porque eu não estou especificando na frase o que é para ser visto. Então a circunstância vai resolver essa situação. Sozinho o verbo resolveu aí, claro, somado à circunstância da situação comunicativa. Tranquilo? E os termos integrantes, que a gente vai estudar hoje. O que são termos integrantes? Tem uma coisa importantíssima sobre eles. Eles são termos requisitados. Isso é importante. Eles são requisitados pela estrutura oracional. O que significa isso? Significa que, para um termo aparecer, tem que ter um lugarzinho vacante ali para ele, né? Claro que, no caso dos termos integrantes. E por quê? Porque sem eles a estrutura não está plena. Sem eles a estrutura não se realiza totalmente. Há necessidade de que eles apareçam. Então, o termo integrante, ele é requisitado pela própria estrutura. Isso ajuda a gente a distinguir os termos integrantes dos chamados termos acessórios, que não são requisitados, que são um elemento a mais. Eles atuam como modificadores, como especificadores, eles são um acréscimo. Portanto, eles são até, de certa forma, e aí a gente vai colocar entre aspas também, dispensáveis, né, da estrutura, talvez opcionais, tá bom? Mas, na verdade, a gente vai ver que alguns deles praticamente tendem a aparecer. Mas aí é uma relação mais semântica com esse conteúdo aqui. Muito bem, isso, de certa forma, encerra o nosso mini flashback e a gente pode partir para conversar sobre termos integrantes. Mas não tem como eu conversar sobre isso sem que a gente passe pelo conceito de predicação verbal. Predicação verbal não é classificação do predicado. Esse é um erro muito comum, confundir predicação verbal com classificação do predicado. Isso é outra coisa. Predicação verbal é que tipo de verbo é esse? Como ele se relaciona com os outros elementos do predicado? O seu sentido se realiza plenamente sem complementação ou é necessária a complementação? Ou então ele tem um sentido que aponta para uma ideia de estado, de permanência num estado, de mudança de estado, e não é exatamente um processo, uma atuação de um ser sobre outro. Isso é a predicação verbal. Que elementos o verbo vai fazer que existam ou não fazer que existam também lá no predicado. E para pensar sobre isso, a gente vai ver alguns exemplos, alguns textos que nos ajudam a refletir sobre essa situação. Você vai dar uma olhada primeiro comigo num poema bastante interessante do José Paulo Paes, que é intitulado A Impropriedade. Olha esse A craseado aí, né? Quer dizer que o poema se dedica à impropriedade. Impropriedade, aquilo que não está no lugar certo, aquilo que não é o esperado, que não é o próprio, né? E aí
o poema é esse que você tem aí. De cearense sedentário, baiano lacônico, mineiro perdulário, Deus nos guarde. De carioca cerimonioso, gaúcho modesto, paulista preguiçoso, Deus nos livre e guarde. Vamos conversar sobre esse poeminha? Vamos ver como é que ele aproveita a situação? A gente tem a impropriedade, já é uma dica, né? De que não necessariamente as coisas estão no seu lugar conhecido. Existem, na sociedade da gente, existe uma tendência à criação de estereótipos. Já ouviu falar sobre isso? Sabe o que é o estereótipo? É aquela percepção geral, quase que rotulada, né, que a gente faz sobre uma pessoa, sobre uma situação, e aí a gente tende a procurar a repetição daquele modelo, mesmo que as situações mudem, né? Então, o estereótipo... existe isso, né? O estereótipo do ladrão. Então, se você tiver um cara todo arrumadinho, ele não pode ser ladrão? Ele estiver bem posto, até com roupa de marca, tudo bonitinho, não pode ser ladrão? Pode, claro que pode. Mas, socialmente, a gente sabe que existe um estereótipo do cara que provavelmente vai te roubar. E a gente sabe também que esse estereótipo ele carrega um preconceito muito grande, né? Muitas vezes a pessoa sofre esse preconceito por causa do estereótipo. Muito bem. E aí a gente vai, estereótipos, cearense, baiano, quando a gente fala, né, dos habitantes dos variados estados, a gente tem aí estereótipos. Como é o jeitão geral do cearense, do baiano, do mineiro, do paulista, do carioca, do gaúcho, todos esses ele vai citando. Existe na cabeça de todo brasileiro um estereótipo desses habitantes por região, ou basicamente por região. O único que é por cidade aqui é o carioca, né? Mas que mesmo assim muita gente do Brasil acha que carioca é quem nasceu no estado do Rio de Janeiro. Não é. Carioca é quem nasceu na cidade do Rio de Janeiro. Quem nasceu na cidade do Rio de Janeiro é fluminense. Quem nasceu na... Falei cidade? Quem nasceu no estado... Eu não falei cidade, não falei não. Quem nasceu no estado do Rio de Janeiro é fluminense. Quem nasceu na cidade do Rio de Janeiro é carioca. Tá certo? Vamos pensar um pouquinho, então, sobre a estrutura que ele usou. Não só sobre esses estereótipos, a gente já vai avançar nisso, mas sobre a estrutura que ele usou.